Fala, gente, tudo bem? Olha, seguindo na análise desse texto que estudamos, de repente a gente pudesse apresentá-lo a alguém que está tendo o primeiro contato com ele, que se trata de um manual que nos apresenta os passo a passo de uma produção exegética, né? De como produzir uma correta exegese, elaborar uma monografia e, se necessário for, produzir a partir disso um sermão. Vocês veem aí no slide um caminho percorrido pelo autor ao longo do texto, né? Desses passos especificamente, em que ele aborda que nós temos que analisar o contexto bíblico no qual o texto está inserido, nos debruçarmos sobre uma literatura secundária, se for o caso, fazer uma tradução final e aí elaborar a monografia, de repente você aplicar em uma pregação. Eu vou me deter especificamente sobre cada um desses trechos. Olha, o primeiro passo que eu quero falar com vocês, que é o 12 apresentado, se refere exatamente sobre o contexto em que aquele texto analisado se encontra, né? Nós sempre somos chamados a termos esse cuidado de querer pregar, querer estudar sobre determinado texto, mas analisarmos o contexto, quem escreveu, para quem escreveu, em que circunstância escreveu, com que objetivo escreveu. Então, analisar o capítulo, o livro e também fazer um confronto. Eu até estava me lembrando quando li o texto de alguns dos aplicativos que nós usamos para a Bíblia. De repente você lê a passagem e tem uma observação nela ali remetendo a outros trechos bíblicos que se relacionam. Isso é algo bem bacana, o autor incentiva muito a fazer isso. De repente no seu aplicativo aí da Bíblia você vai ver lá que a passagem que você está estudando tem um comentário, uma observação, e que às vezes é um estudo, mas às vezes é simplesmente remetendo a outro texto bíblico, né? Porque é uma passagem que está associada, às vezes está todo o mesmo assunto, às vezes é uma profecia feita no Antigo Testamento, enfim, existem várias circunstâncias para essa referência ser feita ao texto que nós estamos analisando. Nós somos estimulados nesse texto a refletir o seguinte: qual a importância desse trecho para o conjunto bíblico? Se esse texto for retirado da Bíblia, o que é que está se perdendo? É interessante e confrontador, né? E ele também nos orienta a fazer o seguinte: analisar as doutrinas presentes nesse texto e se elas estão totalmente em consonância, se elas são totalmente convergentes com as demais doutrinas da Bíblia. Isso é muito interessante porque, olha, assim, só para colocar um tema que veio à minha cabeça e eu falei em sala de aula, a doutrina do sono da alma, né? Existem realmente passagens bíblicas que, se você pegar só aquele trecho, você é tentado a entender que a morte é como sono e que aquela alma então vai dormir até a volta de Jesus. Mas o que é que toda a Bíblia diz ao longo dos outros livros, no Antigo e no Novo Testamento, sobre a alma? Né? Diz que o corpo vai descansar e a alma volta para Deus que a criou. É, Cristo disse ao ladrão na cruz que ainda hoje ele estaria comigo no paraíso, enfim. Então, assim, como que você cria uma doutrina a partir somente de um versículo isolado, sem confrontar com o resto, com todos os outros livros, ensinamentos, doutrinas presentes no texto bíblico? Não dá, né? Quando o autor aborda a importância da literatura secundária, ele traz um tema que é importante para quem está se preparando para assumir a função de pregador, que é a questão de citar outros autores. De verdade, assim, raramente vai acontecer de você ter um insight, uma ideia, um entendimento, uma interpretação que ninguém nunca teve, né? Por isso que, por exemplo, nós costumamos muito usar Bíblias de estudo, né? Claro, a gente ora, a gente pede ao Espírito Santo para que nos ilumine, nos guie no entendimento daquele texto, mas a verdade é que raramente você vai dizer algo que nunca tenha sido dito por ninguém. Talvez nunca isso aconteça. E aí o autor nos dá 4 passos para seguirmos. O primeiro é investigar, é conhecer realmente, procurar. Eu vou pregar sobre tal texto, o que é que outros autores mais renovados, da minha linha teológica, de repente de linhas teológicas diferentes, já produziram, já refletiram, já pregaram sobre esse texto. Fazer uma comparação é o segundo passo, dentro desse, é um subpasso, né? Dentro desse passo, para ver se está tudo em consonância, se as teorias conversam, se existe divergência. E aplicar e citar. E aí me chama a atenção para o citar porque a gente tem que ter muito cuidado, e o autor chama atenção para isso, para o excesso de citações, né? Realmente tem que citar quando é um entendimento muito próprio de determinado autor, mas também não encher, assim, não fazer uma pregação totalmente cheia
seja pregação ou se ficar mesmo na base da monografia, totalmente cheia de citações, né? Inclusive, ele sugere que essas citações no texto, lá na monografia, sejam feitas através das notas de rodapé, e não necessariamente dentro do seu texto, tá? Então, você está produzindo aí um estudo, algo que vai ser, de repente, publicado no estilo monografia mesmo, então não tem para que no corpo do seu texto colocar assim, de acordo com o Padre Jário, ele... Tá, não, você pode dar a sua ideia lá e colocar uma nota de rodapé remetendo, citando a obra que lhe levou a produzir esse comentário. E ainda sobre isso da citação, o autor faz uma observação muito importante. Ele diz assim, ó, é, não nessas palavras, mas ele diz, olha, que fazer essa crítica, inclusive com a citação de um autor, ela precisa ser tão bem feita ao ponto daquele autor se reconhecer naquele texto, percebe? Então é você estar citando uma ideia do padre Jário Carlos e ele está lendo a sua ideia e sem você dizer, porque você colocou só na nota do rodapé, o padre dizer, realmente, o meu pensamento é esse aqui, ele está presente, ele está contemplado nesse trabalho, nessa monografia. Quando o autor cita a necessidade de produzir uma tradução final, veio à minha mente o trabalho que nós produzimos lá na disciplina de hebraico, em que nós trabalhamos o Salmo 23, e percebam, ele é reconhecidamente, publicamente, ele é mais conhecido na seguinte tradução: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu lembro que na nossa tradução, nós achamos por bem, melhor, e eu tenho gostado de fazer essa ponderação quando eu abordo esse texto, a seguinte: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, ou eu sentirei falta. Percebe? Então, o autor diz que essa tradução final ela deve ser apresentada após a conclusão de toda a pesquisa, é, e que sintetize visualmente o resultado daquele trabalho investigado. E aí nisso a gente vai explicar também em notas a escolha daqueles termos. Então, por exemplo, eu estou fazendo aí um trabalho e eu vou colocar, olha, eu escolhi o termo de nada sentirei falta, porque me parece traduzir para dentro das limitações da língua portuguesa uma ideia muito melhor do que simplesmente eu não terei falta de nada. Enfim, entende? A importância então de fazer essa tradução, sobretudo se na sua tradução você conseguir expressar de uma maneira mais clara a ideia presente lá no texto original, porque evidentemente nós temos limitações da própria língua portuguesa. Às vezes é um vocábulo, é uma construção textual que na hora de se fazer a tradução para o português não se contempla totalmente. Então, a nota de rodapé e essa tradução, elas nos ajudam muito a deixar mais claro a ideia, o entendimento que nós temos daquela passagem. Olha, ao escrever a monografia, o autor sugere dois modelos, um para epístolas e outro para evangelhos. Vejam bem, quando ele aborda a questão das epístolas, ele nos apresenta o seguinte passo a passo. Apresentar o problema. E o que é que ele quer dizer com isso? Bom, se existe, por exemplo, uma questão controvertida, a gente apresenta de uma forma breve. Mas também, além de breve, que seja suficientemente completa para o leitor compreender quais são os problemas que estão envolvidos. Imagina que de repente eu estou fazendo um trabalho aí e vou ficar no mesmo tema do sono da alma. Então eu vou apresentar o tema. O tema é: a alma dorme quando a gente morre ou ela é recolhida para o Senhor? Então é uma questão controvertida, você apresenta. Ao chegar na aplicação, o autor apresenta um termo que eu gostei muito dele, que é assim, é atravessar o túnel do tempo. Nós estamos lidando com textos escritos no mais tardar no século I, ou seja, há 1900 e poucos anos, e nós temos que fazer com que esse texto atravesse esses 1900 e poucos anos e cheguem aos nossos dias, trazendo uma verdade atual e que impacte a vida das pessoas. O texto diz que essa aplicação que nós vamos fazer é talvez o maior desafio que nós temos nesse processo da exegese, mas também que é o mais recompensador. Nós temos que fazer essa travessia, né? Atravessar esse túnel do tempo, sem abandonar os resultados da exegese, mas também sem reciclar a análise acadêmica como se ela já fosse uma pregação. Uma coisa é a análise acadêmica, outra coisa é a aplicação no púlpito, porque aí também você vai fazer todos os ajustes, para que público, em que situação, quanto tempo, enfim, todas aquelas circunstâncias que o pregador tem que levar em consideração também na hora de transmitir a sua mensagem. Então, como fazer com que aquela verdade escrita 1900 anos atrás, ela impacte ainda hoje, com linguagem diferente, com público diferente, enfim, com tantas coisas diferentes, é a mesma verdade. Esse é o grande desafio, mas também é a grande recompensa que o pregador tem. E para fechar, o autor fala de princípios para a construção do sermão. E ele diferencia bem a função de exegeta de pregador.
Olha só, a pregação bíblica a partir do Novo Testamento, e eu acabo considerando que no Antigo também, consiste em produzir um encontro entre as pessoas do século XXI e a palavra de Deus, que foi primeiramente comunicada. O exegeta, olha que bacana isso, o exegeta descobre essa palavra. O pregador a torna viva para o seu povo. E aí ele dá três orientações prévias à elaboração do sermão: o principal tema, o propósito e a reação esperada. O que é que se espera que o público-alvo que vai receber aquela palavra, como se espera que essas pessoas reajam? E aí ele diz que a partir desses três elementos, sendo escritos de forma previamente, deve surgir o esboço do seu sermão, mantido junto a essas orientações durante todo o processo de elaboração. Para arrematar, o pregador pode começar pelo texto e conduzi-lo até a comunidade, ou começar pelas necessidades das pessoas. Em qualquer um desses casos, é imprescindível, é indispensável preservar a relação viva entre o texto bíblico e a comunidade destinatária. Bom, é essa a contribuição que eu tenho para fazer sobre o texto ao qual nós nos debruçamos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Tchau.